Gratidão, universo. Mais um dia repleto de oportunidades. Bora! Pessoal, olá, constelação. Essa dúvida é tão comum, né? E é tão recorrente essa pergunta. Eu não quero emagrecer, eu só quero tirar uma gordura que tem aqui na minha pochete e uma gordura que tem aqui no meu abdômen. É emagrecer. Não tem nada que você possa tomar antes ou depois do treino, ou alguma comida, ou uma semente, ou algum pozinho que possa fazer isso por você. Se você tem alguma gordura localizada, o que você precisa fazer para removê-la é emagrecer, mesmo sendo somente localizada. Mas doutor, e a minha perna que não tem gordura, e meu braço que não tem gordura? Se não tem gordura, não vai emagrecer, qual é o teu medo? Se você tem um depósito de gordura no local, é preciso que o seu organismo necessite ele como recrutamento de energia para diminuir aquele estoque de gordura. Para isso, você vai precisar fazer jejuns, reduzir ingestas calóricas para promover emagrecimento. Mas, doutor, eu tenho a perna fina. Eu sei, vai continuar fina, não vai mudar nada, ué. Ah, mas eu tenho medo que ela fique mais fina. Ela tem gordura? Não, então não vai emagrecer. Você só vai deixar mais fina se você catabolizar a sua perna. Agora, se você faz uma dieta adequada, bem acompanhado, jejum, reduz caloria, treina musculação nas suas perninhas finas, você não vai diminuir essas perninhas finas, nem os seus bracinhos finos. Não fica com medo, né? Possivelmente não dá para ficar mais fino. E aquele puxetezinho, aquela barriguinha que você tem, você vai ter que emagrecer. E aí vai ter que treinar e vai ter que fazer tudo que precisa para emagrecer. Ou procurar um plástico, porque é para isso que existe plástico, né? Tem plástico que gosta de remodelar o corpo inteiro. Eu acho isso um absurdo. Eu acho um absurdo quem acredita no cirurgião plástico que limpa o corpo inteiro. Lipoaspiração são pequenos locais. Papadinha, culotezinho, isso funciona bem. Quando você e um plástico acreditam que ele na cânula é o Michelangelo ou o Da Vinci que vai reesculpir teu corpo, os riscos são enormes, né? Por isso, mesmo não parecendo que não precisa emagrecer, tendo gordura localizada que a incomoda, você vai ter que aceitar o processo de emagrecimento para remover. E isso é o que vai definir o seu corpo enquanto você treina, emagrece, se alimenta e vai fortalecendo os outros membros e aí ajustando a alimentação até a barriga, a pochetezinha lá, os locais de gordura que você quer sumam. Não existe maneira de tirar a gordura localizada que não seja no processo de emagrecimento. Parem de ficar viajando na maionese com essas ideias, tá bom? Senão você vai cair no conto do chá de abacaxi, da casca do abacaxi, a dieta da lua, ficar de ponta cabeça até a pochete sumir. Hoje eu vou quebrar o jejum pela manhã e vou fazer minha última refeição no almoço. Vou inverter, por vezes eu pulo o café, por vezes eu pulo o jantar, por vezes eu pulo o jantar e o almoço, ou o café e o almoço e faço uma refeição. Eu vou variando, eu adoro ficar variando protocolos para o corpo não acostumar. Então eu não vivo do mesmo jeito de jejum, sempre vou alternando. Circunstâncias como reuniões, jantares ou uma festa também me ajudam a definir. Pô, eu vou jantar em tal lugar, acho que vou até comer bastante. Eu acho que eu vou jejuar pela manhã e pelo almoço, vou quebrar o jejum no jantar. Organizo de acordo com as circunstâncias e contextos. E como infelizmente não posso comer ovos, tenho uma alergia grande, infelizmente, a esse alimento incrível, maravilhoso, completo, por isso que eu tomo um monte de suplementos com zeaxantina, com colina, com luteína, tudo aquilo que faz parte da gema do ovo, todas as vitaminas, minerais, eu faço suplementação para suprir essa carência nutricional que eu tenho dos ovos. E como eu entendo que a melhor maneira de quebrar jejum é com proteína, na ausência dos ovos, ou eu por vezes eu como um hambúrguer, sem pão, lógico, logo pela manhã, ou steak, quando eu estou em algumas viagens, ou quando estou fora do Brasil, eu como alguns presuntos e frios defumados, sem conservantes, e bons queijos, isso também é uma boa fonte de proteína. Mas no dia a dia aqui em São Paulo, no Brasil, na minha casa, eu uso a proteína de whey, o whey protein, que é a proteína do soro do leite, como uma excelente forma de obter a proteína e começar o dia promovendo uma síntese proteica e aumentando o meu metabolismo toda vez que você dá o start da sua alimentação com pelo menos, se você for mulher, 20 gramas de proteína, pelo menos 30 gramas de proteína se for homem, ou até de 30, 40, 50 para o casal. Estão minhas quase 50 gramas de proteína. Olha, e tem gente que não entende ainda o valor nutricional disso. Cada medida tem 23 gramas de proteína,
mais 5 gramas de BCA. E olha que qualidade de proteína é essa. Vamos olhar os ingredientes? Proteína hidrolisada do soro do leite, proteína isolada do leite, colágeno hidrolisado. Acabou, não tem mais nada, TCM, não tem cor. Se você quer proteínas coloridas, com muito sabor, vai ter mais ativos químicos colocados. Quando você pega uma proteína neutra como essa, ela é totalmente clean label. Você sabe o que é clean label? Receita limpa, construção limpa de produtos excelentes, de excelente qualidade. Aí você coloca o sabor que você quiser. Coloca café, coloca cacau, coloca uma fruta congelada, bate e consegue fazer um super shake de proteína saudável. Você, por uma razão, tem muito desconforto com leite, outra opção são os whey, as proteínas, né? O whey é só do leite, tá? O nome whey. São os pós de proteína de bife, esse de bife bovino. Aqui você não tem nada do leite, se torna uma excelente opção alternativa para quem não suporta, por alguma razão, a proteína oriunda do leite. E precisamos já entender que precisamos bater meta de proteína no dia. Para aqueles que conseguem comer todas as refeições, parabéns, eu mesmo não consigo e preciso de suplemento para me ajudar. Aminoácidos essenciais, proteínas, oriundas de qualquer lugar, são todas muito bem-vindas. Essa aqui eu também tomo todos os dias à tarde. A Lulu aqui em casa tem muito desconforto com leite, ela não toma nada, não quer nada do leite. Então nós optamos por uma proteína vegana para ela. Essa proteína ela gosta porque ela é de arroz de ervilha, tem sabor pistache, lhe agrada muito. E lógico que toda boa proteína vegana tem adição de B12, né? Transforma o produto ainda melhor. Então, as proteínas de origem vegetais, como ervilha, arroz, também apresentam uma boa quantidade de proteína de excelente qualidade para aqueles que precisam bater sua meta de proteína, tá bom? Esse aqui em especial é a queridinha aqui em casa, esse sabor pistache, e tem uma outra de doce de leite que a Luana gosta muito quando ela bate com banana. Vamos falar de doença autoimune, artrite reumatoide, espondilite anquilosante, psoríasis, Hashimoto, fibromialgia, tantas doenças que nós trabalhamos no Instituto. A medicina convencional entende que doença autoimune não tem causa. Não tendo causa, a única coisa que pode é medicar pro resto da vida, porque não tem cura. E assim vive essa medicina que trabalha a serviço da indústria farmacêutica. Agora, como é que um corpo pode, do nada, como querem fazer acreditar, desenvolver uma autoimunidade, atacar a tua pele, atacar órgãos, atacar tua tireoide, atacar suas articulações, espontaneamente sem nenhuma causa? Sempre tende a haver uma causa que provoca essa reação de autoimunidade. Seu corpo não é bobo, ele não é louco nem desgovernado. Só que ele reage a situações que muitas vezes sequer vocês imaginam. Por exemplo, a doença de Hashimoto não tem nada a ver com a tireoide. É uma doença autoimune do intestino, que desenvolve anticorpos no intestino. Esses anticorpos atacam a tireoide. É assim que eu já coloquei em remissão centenas de casos de Hashimoto, cuidando da alimentação e do intestino, cuidando da permeabilidade intestinal. O intestino devia ser uma barreira impermeável. O alimento passa por lá, por dentro do intestino, e as células do intestino estão absorvendo os nutrientes, escolhendo a dedo o que vai ser absorvido e jogado para a circulação. Entretanto, se as paredes do intestino, que as células deviam estar todas grudadas, ficam esparçadas, restos alimentares passam entre as células, ganham a circulação e fazem com que essa pessoa a vida toda tenha rinite, sinusites, dermatites, dorzinhas articulares, dores de cabeça, inflamação crônica, subclínica, silenciosa, na infância, na juventude, na vida adulta ela desenvolve uma doença autoimune e alguém diz para ela que isso foi do nada, veio do acaso. Mentira! Você vem anunciando uma inflamação crônica subclínica até que um dia desenvolveu uma doença autoimune. Ela tem causa sim, e é ali tratando a causa que nós colocamos em remissão essas doenças autoimunes. Elevando vitamina D, identificando os alimentos inflamatórios, tratando a permeabilidade intestinal. Lá no Instituto nós tratamos com fitoterapias, tinturas de planta, não usamos drogas nem medicamentos, restabelecemos a integridade da permeabilidade intestinal, removemos os alimentos que individualmente fazem mal para aquela pessoa, reorganizamos o eixo intestino-cérebro.
e começamos a colocar os anticorpos em remissão, em diminuição. São centenas de casos, já mostrei várias vezes aqui de pacientes para vocês no Instituto, os anticorpos chegando na clínica com anticorpos acima de 1000, em pouco tempo os anticorpos estão em remissão. E não é Lugol que faz esse milagre, não. Tá? Apesar de que toda tireoide precisa assim, de iodo, não é o Lugol que faz o milagre. É a remoção da dieta que inflama o intestino que vai resolver a questão. Apesar de que o Lugol é bom para alguns casos, assim, na tireoide, bem indicado. No final de contas, né, o hormônio tireoidiano é ferro com iodo. Você precisa ter ferro e iodo. Você sabe quantas mulheres têm ferritina baixa, níveis de ferro baixo, se alimentam mal, ou têm desbiose, não absorvem, ou menstruam muito, e também tem baixo iodo e vive com sintomas de hipotireoidismo, quando na verdade, se você repõe o ferro, repõe um pouco, já pode normalizar essa tireoide. Isso é uma outra história. Estou falando de doença autoimune. E doença autoimune não se cura com Lugol. Isso é baboseira de blogueiro, tá bom? Quem cura? Aí alguém vai falar, mas ela faz carnívora. Não é a carnívora que curou, também não é a carne. Foi a retirada do trigo, a retirada do leite, a retirada dos alimentos que inflamavam a permeabilidade intestinal e ativavam e pioravam a permeabilidade intestinal. Que agora, num estilo alimentar que remove aqueles alimentos, você começa a trazer remissão, mas não é a carne que está curando, e tão pouco o Lugol que está curando. O que está curando e trazendo a remissão é a retirada de tudo aquilo que inflama e aumenta a permeabilidade no intestino, que normalmente são alimentos, mas pode ser metais pesados, pode ser mercúrio, muito mercúrio, pode ser química de cabelo, podem ser preenchimentos de óleos pelo corpo, ou até próteses, provocando reação de autoimunidade nesse corpo. Mas por onde é que todo dia entra algo estranho dentro do organismo? Não é pela prótese e nem pelo couro cabeludo, é pela boca. E por isso que o intestino, quando saudável, ok, mas quando ele tem permeabilidade, você estará inflamado cronicamente, até que um dia desenvolva uma doença autoimune. Então, cuidar da saúde do seu intestino é primordial para poder tratar e até reverter e colocar em remissão algumas doenças autoimunes. É assim que fazemos diariamente com sucesso. Eu tenho milhares de depoimentos de pacientes para colocar, como eu coloco nas minhas aulas de pós-graduação. Todos já compartilham isso. Aliás, hoje tem aula na pós-graduação. Às 14 horas terei uma aula de mitocôndria com vocês, alunos da USE. Até mais. Lado esquerdo, as células estão bem grudadinhas umas à outra, os enterócitos estão bem grudados uns ao outro, chama tight junction. Agora, quando há o espaço na parte daqui do lado direito, você vai encontrar os espaços entre as células por onde entram os restos alimentares ou bactérias ganham a circulação e vão provocando inflamação até que um dia você comece a manifestar dores na articulação, começa a manifestar anticorpos contra a tua tireoide, começa a manifestar dermatite, eczemas, psoríase e tantas outras reações de autoimunidade. E aí a medicina vai te dar corticoide para a pele, vai te dar uma medicação para outra coisa, mas ninguém nunca vai tratar a causa raiz. Quem trata a causa raiz dos problemas é a medicina integrativa. É ela quem faz a busca pela causa raiz para buscar a remissão e não ficar te entupindo de medicação para o resto da vida, dizendo que você vai ter que morrer e conviver com essa doença para o resto da vida, porque eles não sabem e não acreditam e sequer estudam tudo. E tudo que você encontra facilmente no Google. A prova simples é que se você colocar inteligência artificial, colocar um Google e começar a botar leaky gut, estudar leaky gut no Google, você fala, gente, está tudo aqui, como é que ninguém sabe? Ninguém sabe não. A maior parte da medicina alopata ou não sabe ou não quer saber. Incrível, porque só quer saber de medicamento. Quem estuda isso é medicina integrativa, porque sempre busca a causa raiz dos problemas. Tá curioso? Tem doença autoimune? Dá uma lida em leaky gut. Tenho vários artigos aqui, vou colocar aqui até uma hashtag que você tecla sobre, que vai te levar para vários posts, mas você é inteligente. Pesquise, estude, leia, investigue. Veja o que eu estou falando, quantas verdades eu estou aqui dizendo para você, que para aqueles que têm doença autoimune, ficam vivendo uma frustração de passar a vida toda tomando imunossupressor, tá bom? Então, contem com esse conhecimento, deixem suas perguntas, estou aqui para ajudar vocês. Tem rinite crônica, sinusite, dermatites, dores de cabeça, dores articulares, tem doença autoimune, você acessa o meu post, acessa aquela hashtag, acessa o post de hoje, comece a entender, eu vou entregar uma série grande, hoje é artrite reumatoide, depois eu vou falar de Hashimoto, depois eu vou falar de outras doenças. Vocês vão entender como, através da alimentação e do bom estilo de vida, nós colocamos em remissão doenças que hoje são tratadas com drogas caríssimas, imunossupressores.
carregados de efeitos colaterais. É lógico que haverão doenças que, dependendo da sua evolução, precisarão de algum tipo de atividade de bloqueio da sua ação. Mas é necessário desativar a causa e buscar a causa raiz, tá bom? Então, aqui, minha gratidão a todos os pacientes que confiaram em nós no Instituto, estão vivendo uma vida saudável, em remissão, e você compartilha esses stories e esse post com aquele amigo, aquele parente que tem uma doença autoimune e está insatisfeito com tudo com o que está vivendo. Valeu? Aqui, terminando minha musculação. Daqui a pouco o personal chega e iniciamos o funcional. Estou terminando, já estou aqui há quase 1 hora, fazendo ombro, bíceps, tríceps. E daqui a pouco 1 hora de funcional e depois sauna. Sem encostar o pé. Opa. Lá, sustenta. Abre esse joelho pra fora lá. Joelho direito pra fora. Aqui não é pra ir pra fora. O direito pra lá, pra fora. Não é pra ir pra fora. É, pra ficar pra lá, ele tá vindo pra cá. Esse joelho? É, segura, não deixa ele vir. Vai. Isso. Peito aberto, termina aqui em cima. Foi difícil fazer metade do tuck sem mexer o joelho. Vamos tentar melhorar na próxima. Vou fazer um pistol agora aqui adaptado. Isso. Encostou, volta. Mais uma. Devagar. Aí. Você que reclama do búlgaro do seu professor, faz o búlgaro só na ponta do pé, igual ele quer, ó. Sem encostar o calcanhar. Assim, olhando o exercício que eu vou fazer, você nunca mais briga com o seu personal. Olha aí, ó. É isso. Sustenta a torácica aqui, ó. Não deixa o ombro cair, não. Levanta. Puxa o ombro pra trás. Mantém. Olha lá. Aí. Tá bom, tá bom. Aí, estamos fazendo um trabalho de... Não, passa por cima. Em cima, freio, volta por cima. Aí. Isso. Um trabalho aqui de desaceleração do tronco. Core. Trabalho de força geral. Que eu falo sobre os estudos da sauna. Estou todos os dias aqui para documentar o que eu falo. 20 anos de estudo de sauna finlandesa, de 4 a 6 vezes por semana, entre 65 e 75 graus, 20 minutos, menos de 50%, pelo menos 50% de chance, a média de 40% de risco de morte menor, sendo mais de 55% de diminuição em risco de acidente vascular cerebral, de doenças cardíacas coronarianas e mais de 40% de chance de desenvolver a menos Alzheimer e doenças mentais. Tá aí. Se você tiver disponibilidade, pare de fazer mimimi e pratique